Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós, todos que estão aqui, encarnados, desencarnados, estamos todos juntos, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós só temos que agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui neste banquete matinal. O dia já amanheceu, a semana começou. Então que Deus, com toda a sua bondade, nos conceda um grande dia, cheio de esperança, de otimismo, fé e gratidão. Então, ouvindo essa melodia, vamos procurar uma posição agradável, seja deitado, sentado, e vamos inspirar, respirar, relaxando o corpo físico, serenando a mente e pedindo a Jesus que nos dê sabedoria para que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje, refletir sobre as mensagens edificantes. Então vamos conversar com Ele. A primeira mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes, a de hoje é de número 199. Ela diz o seguinte: a tempestade, as dores e decepções passam. As situações mudam de um momento para o outro. A tristeza se torna alegria, o abatimento vira ânimo, a doença desaparece, a turbulência converte-se em paz e a derrota em vitória. Não se deixe vencer. Acredite em Deus, numa força do tempo a seu favor, num destino bom, convicto de serem possíveis as transformações. Encha o peito de confiança nas suas qualidades que a tempestade passa. Das adversidades nasce o prazer de viver. É passageira a obra humana, inclusive a dor e o problema. Que linda mensagem! Vamos ter fé, meus amigos, porque tudo muda a qualquer instante. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 5º. Bem-aventurados os aflitos, item 27. Deve-se colocar um fim às provas do próximo? É uma mensagem, uma psicografia de um espírito protetor, Bernardin. Ele deixou no ano de 1863, em Bordeaux, na França. Bernardin começa a sua mensagem com uma pergunta. Deve-se colocar um fim às provas do próximo, quando isso for possível, ou em respeito à vontade de Deus, é preciso deixá-las seguir o seu curso? Aí ele responde: já dissemos muitas vezes que estão na terra para concluir suas provas, e tudo o que lhes acontece é fruto de suas existências anteriores. É o peso da dívida que todos têm que pagar. Esse pensamento provoca reflexões em algumas pessoas e ideias que precisam ser combatidas, pois poderiam causar consequências desastrosas. Alguns pensam que a partir do momento em que se está na Terra para corrigir os erros de existências anteriores,
É preciso deixar que as provas sigam seu curso. Existem os que acreditam que não é preciso fazer nada para atenuá-las. Ao contrário, entendem que é melhor agravá-las, tornando assim mais proveitosas. Isso é um grande erro. Sim, as provas devem seguir o curso que foi traçado por Deus. Mas por acaso conhecem esse curso? Sabem até que ponto elas devem seguir? Será que o Pai misericordioso não disse que o sofrimento desse irmão não deveria ir mais longe? Será que vocês não foram escolhidos pela providência, não como instrumento de suplício, para agravar-lhe o sofrimento, mas como um alívio para cicatrizar as feridas que a justiça abriu? Quando estiverem na presença de um irmão que sofre, não devem dizer: é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso. Digam, ao contrário: vejamos que meios o Pai misericordioso colocou à minha disposição para suavizar o sofrimento desse irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu apoio material, e os meus conselhos não podem ajudá-lo a transpor essa dificuldade com mais ânimo, paciência e resignação. Será que Deus não colocou em minhas mãos os meios para que eu consiga fazer cessar o sofrimento desse irmão? Será que não me foi dado também como prova ou como meio de resgatar meus erros, deter o mal e substituí-lo pela paz? Ajudem-se uns aos outros em suas provas e nunca se tornem instrumentos de tortura para ninguém. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, principalmente o espírita, pois melhor do que os outros, ele deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita sabe que toda sua vida deve ser um ato de amor e dedicação, e qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor não irá alterar o curso da justiça divina. Ele pode então usar sem receio todos os esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo, pois somente Deus poderá interrompê-la ou prolongá-la conforme julgue necessário. Sob o pretexto de que o sofrimento é merecido, não deveria o homem sentir-se no direito de aumentar ainda mais a aflição daqueles que têm contas a ajustar com seu passado? Não. Considerem-se sempre como um instrumento para fazer cessar o sofrimento de seus irmãos. Podemos resumir assim: todos estão na terra para corrigir erros cometidos no passado, mas todos, sem exceção, devem empregar seus esforços para auxiliar o próximo e assim suavizar o sofrimento de seus irmãos segundo a lei do amor e da caridade. Bernardin, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, meus amigos, vamos refletir um pouco sobre essa passagem de hoje, as palavras do nosso amigo, o Espírito Protetor. Então, nós sabemos que todos somos espíritos imperfeitos
e temos muitas provas para passar aqui na Terra. Por isso que estamos no mundo de provas e expiações. A Terra é um planeta de provas e expiações. Nós precisamos sempre fazer o nosso melhor, pedindo a Deus que nos dê força, que nos dê coragem, resignação, para seguirmos no caminho da luz. Sempre fazendo bem a nós mesmos e ao nosso próximo. E quando Deus permite que estejamos ao lado de alguém que esteja passando por uma grande prova, por exemplo, uma doença grave, nós devemos agradecer a oportunidade de servir e não pensar que esta é a vontade de Deus e não podemos ajudar essa pessoa. Que precisamos deixar a vida seguir seu rumo. Não, não é assim. Ao contrário, Deus, Ele deu a todos nós a sabedoria para que a gente possa saber usá-la. E é nossa oportunidade de servir, suavizando o sofrimento desse irmão, fazendo a caridade. A diferença entre a dor do próximo é um mal que pode e deve ser extinto pela caridade. E só depende de nós, do nosso querer. Então, procurar amenizar as dores alheias é dever de toda criatura humana. Porque quando ajudamos ao próximo, estamos ajudando a nós mesmos. Estamos aliviando as nossas dores e também trabalhando para o nosso progresso espiritual. Então, meus amigos, a nossa ajuda, ela não vai mudar o curso das provas do nosso próximo. Porque essas provas foram traçadas por Deus. Mas nossa assistência, nossa dedicação, nosso amor ao próximo irão amenizar estas dores. Portanto, devemos utilizar todos os nossos meios que estiverem ao nosso alcance para suavizar esse sofrimento e sempre nos perguntar: será que Deus colocou essa pessoa sob minha proteção para que eu possa ajudá-la exercitando a caridade? Utilizando os recursos que eu tenho em minhas mãos? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Então, nós estamos começando a semana com esta passagem do Evangelho para que a gente possa refletir como estão os nossos atos. Estamos ajudando? Vamos fazer a caridade. Que Jesus nos dê força, nos dê coragem, fé e resignação, para que a gente possa enxergar o caminho certo que devemos seguir. Que Ele esteja sempre conosco, nos guiando, porque Ele é nosso guia e modelo. Que hoje nosso dia seja abençoado. Vamos neste momento, todos numa mesma sintonia, pedir a Jesus misericórdia pelo nosso planeta, que está passando por esta transição. Vamos pedir especialmente pelo nosso Brasil. As coisas que estão acontecendo exigem que a gente se junte em pensamento, pedindo paz. Que Deus toque no coração dos nossos governantes, para que as coisas se resolvam. Vamos também pedir muita paz para a nossa família, para nós mesmos. Muita luz para os nossos entes queridos que já estão no mundo espiritual. Misericórdia para com aqueles que estão doentes.
aqueles que estão passando por algum sofrimento. Misericórdia para com as nossas provas. E que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. A reflexão final de hoje, ela começa dizendo o seguinte: há dias perguntaram-me qual foi a dor mais forte que consegui suportar. Fiquei em silêncio por um instante, não porque não soubesse a resposta, mas porque algumas dores não se explicam com palavras. Pensei nas dores físicas, aquelas que marcam a pele e cortam a carne. Sim, já senti algumas. Mas a dor mais intensa que já suportei não deixou cicatrizes visíveis. Ela não sangrou, não latejou, de uma forma que pudesse ser curado com remédios ou repouso. Foi uma dor que se alojou na alma, que silenciou o meu riso, que tornou os meus dias longos e as noites insuportáveis. Foi a dor da perda, da despedida inesperada, do vazio deixando por alguém que partiu sem aviso. Foi a dor de um adeus sem retorno, de um amor que se desfez sem explicação, de um sonho que desmoronou diante dos meus olhos, sem que eu pudesse segurá-lo. E o mais curioso, sobrevivi. A dor atravessou-me, rasgou-me por dentro, mas não me destruiu. Porque no fim, descobri que algumas dores não são feitas para serem esquecidas, mas para serem transformadas. E talvez a maior força que temos seja essa: a de seguir adiante, mesmo carregando as marcas invisíveis do que um dia nos feriu. Que Jesus nos dê sabedoria para que a gente possa refletir. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.